Bentornati ragazzi, bentornati ao Finestra Bianconera. A expressão tragédia anunciada, ela vem resumida nesse vídeo, aonde eu vou colocar alguns pontos esclarecedores do que aconteceu no dia 29 de maio de 1985, na final da Copa Campione, que é a atual Liga dos Campeões, e a tragédia anunciada, a famosa tragédia de Heysel. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu nunca pensei em fazê-lo, porque é um assunto desagradável e, enfim, nunca é bom falar de tragédia. Porém, essa semana, conversando com um conhecido meu, não é amigo, é conhecido, né? Amigo é aquele que você frequenta a casa, tal. Conhecido é aquele que você vê e cumprimenta. Conversando com ele, ele me confidencia que esteve naquele estádio e esteve no setor Z, o famoso setor Z. Eu fiz aqui algumas anotações, porque algumas coisas eu lembro. Eu tinha 10 anos, vi algumas cenas pela TV, mas outras coisas eu vou ter que colocar aqui para vocês, que eu coletei dessas informações desse meu amigo. Esse aqui é o estádio de Heysel. Então aqui você tem, eu vou aqui fazer nesse canto aqui, ó, que é o setor Z, eu vou só fazer uma referência. Aqui onde eu coloquei essa linha vermelha, esse estádio ele era aberto aqui e era aberto aqui, aqui também tinha. De tal forma que essa linha vermelha era um muro. Aqui era a torcida neutra, nas laterais. Essa parte branca era toda a torcida dos ultras, da Juve, os ultras. Em vermelho eram os torcedores do Liverpool. E esse setor Z, esse setor que foi o setor trágico, esse setor ele tinha que estar vazio. A princípio eu não tinha ingresso lá, não ia ter ingresso. E o que fez a UEFA? Esse setor Z não ia ter torcida, a UEFA resolveu que deveria na última hora colocar mais torcedores lá. A UEFA lucrava 80% do dinheiro, né, da arrecadação. E aí a UEFA entrou em contato com agências de turismo que, por sua vez, colocaram à disposição ingressos para esse setor Z. Com isso, o setor Z foi ocupado por torcedores da Juventus, mas torcedores comuns, famílias, mulheres, crianças, não torcedores organizados, vamos dizer assim, que ao comprar o bilhete não imaginavam como que era a distribuição nos setores, não imaginavam que iam ficar ali, exatamente naquele lugar, né? Apenas era colocado que era vendido o ingresso para um setor, mas não explicava como era esse setor, né? E para entrar nesse setor Z era uma porta de 1,5 metro, quase uma fila indiana. Algumas pessoas relatam que, já imaginando que podia ser ruim se tivesse algum tipo de problema ali, porque não ia ter como voltar atrás, não ia ter como sair daquela portinha estreita. O que acontece? 59 mil pessoas no estádio que não tinha essa capacidade. Então já era uma hiper aglomeração. Naquele dia, durante o jogo foi à noite, mas durante a tarde, né, durante todo o período da tarde, 2, 3, 4, 5, 6 da tarde, os ingleses já estavam alcoolizados e já haviam relatos que tinham destruído vitrines de lojas,
já tinham quebrado carros e feito outros tipos de depredação pública. Já estavam ali carregados de ódio e para tumultuar. O que acontece é que esse estádio era muito arcaico para a época, era um estádio que não era muito utilizado, não era um estádio de um clube, por exemplo, do Anderlecht, não. Era um estádio que estava meio que abandonado há algum tempo. Tanto que onde tinha as arquibancadas, soltava-se, né? Conforme você pisava, se você cutucasse com o calcanhar ou com a ponta do pé, soltava-se alguns pedaços de concreto. Ou seja, totalmente irresponsável a UEFA em marcar um jogo dessa grandeza num estádio que não comportava e não tinha condições para um evento daquela dinâmica. Bom, os belgas que tinham bares, que tinham restaurantes, diziam que a cerveja belga não era tão alcoólica, que podia vender à vontade, né? E aí, eu não sei quem soltou essa bobagem, e os ingleses realmente beberam muito. Esse meu amigo conta, ele esteve no setor Z, que ele foi salvo porque ele e mais 3 amigos tiveram essa percepção: não vamos contra o muro, vamos descer em direção ao gramado. O que acontece? Os hooligans vieram nessa direção da seta. Aqui tinham só 5 policiais e era uma rede. Ou seja, foi fácil para eles derrubar essa rede, foi fácil passar pelos 5 policiais e foi fácil eles causar a correria por os torcedores, que eram famílias, irem contra o muro. Então quem não desceu para o campo, quem foi para o muro acabou cedendo e aí esmagou as pessoas e muitas morreram pisoteadas nesse tumulto todo. Só que para descer para o campo não é todo mundo que conseguia descer, porque a polícia começou a chegar e começou a bater em quem descia. Veja você o despreparo da polícia belga. Bom, foram 39 as vítimas, sendo que 32 italianos, 4 belgas, 2 franceses e 1 britânico. Esse meu amigo relata que alguns torcedores da Internazionale estavam junto com torcedores da Juve. Era muito comum naquela época, né? Você tem amigo que torce para outro time, mas vai lá curtir a viagem, vai lá torcer para o clube que é do seu país. Quem diria que torcedores da Inter estavam junto com nós, juventinos? Ao mesmo tempo que, por uma questão de cunho político, não eram só torcedores do Liverpool que estavam lá. Há quem diga que torcedores do Manchester e do Chelsea foram lá para fazer voz aos hooligans na questão de fazer uma guerra e realmente uma carneficina, que foi o que aconteceu. Qual a posição dos jogadores nesse momento? Né? Devia jogar, não devia jogar? Aí vem um esclarecimento. Um pouco antes do jogo, atrasou mais ou menos 1h30 o início. Tanto o Cabrini como o Scirea foram até a curva da letra Z tentar acalmar a torcida. Eles não perceberam que tinha caído o muro. No que eles voltaram para o vestiário, o Boniperti, então atual presidente da Juve, declarou que a partida não deveria ser jogada e avisou: vocês não vão jogar essa partida. Com isso, 2 jogadores, o Borini e o Platini, foram tomar banho para voltar para o ônibus e para não ter jogo. Ou seja, a posição oficial da Juventus era não jogar. Só que eles não tinham noção do que estava acontecendo exatamente. Não é como hoje que você tinha internet. Isso era ruim para a própria torcida que estava lá, que não podia ligar para os familiares para dizer se estava tudo bem ou não. Não tinha linha telefônica. Veja o desespero. Tudo mostrando ao vivo para todos os países da Europa
inclusive alguns países fora da Europa, como o Brasil, como eu vou relatar daqui a pouco, o que eu vi pela TV, o que eu lembro. O que acontece? O que chegou para o time da Juventus é que não tinha confirmação, mas que tinha uma vítima fatal. E bastou eles saberem que tinha uma vítima para eles realmente não quererem jogar, não se sentirem à vontade para jogar. Porque uma vítima, é uma vida. Você não pode ignorar e jogar como se não tivesse acontecendo nada. É a informação que o Cabrini tinha, por exemplo. Cabrini, que nós entrevistamos, nós do fã-clube, está lá no Instagram do fã-clube, há um ano atrás, e até tocamos nesse assunto de Heysel com o Cabrini. Ele fala que só tinha informação de uma vítima grave. Mas e o que fez a UEFA? A UEFA obrigou os clubes a jogarem aquela final. Obrigou, literalmente. E aí, eu vou até dar razão para a UEFA, porque a justificativa da UEFA ela é muito convincente. Se eles não fazem a partida, o que ia acontecer lá fora na hora de evacuar o estádio? Como é que ia ser aqueles ingleses que estavam alcoolizados saber que não ia ter jogo? Que já quebraram tudo lá dentro, já fizeram tudo o que fizeram, vamos lá fora continuar a praça de guerra? Imagina o que ia acontecer fora do estádio. Como evacuar o estádio numa situação daquelas? Ia ser 1000 vezes pior se não tivesse jogo. Por isso o jogo aconteceu na questão que a UEFA obrigou os times a jogar. Ou vocês joguem, ou vai acontecer uma carnificina ainda maior lá fora. Repito, não tinha tanta polícia. Depois começaram a chegar os policiais, mas eram poucos. Ainda assim, eram poucos. Detalhe que um outro amigo meu, esse é amigo, esse não é conhecido, né? Até é uma figura conhecida na internet da Curva Filadélfia, ele atende pelo nome de Beppe. Ele deu um depoimento, ele estava na curva do outro lado, né? Ele estava no lado oposto, aqui, e o pessoal não estava entendendo o que estava acontecendo. Então alguns ultras desceram, atravessaram o campo para tentar ver o que estava acontecendo, mas não tinham noção. Mas estavam indo lá tipo para dar um amparo, para socorrer. Então você veja que até quem estava no estádio do outro lado não estava tendo a noção da gravidade da coisa. Na minha opinião, a UEFA, os hooligans são os verdadeiros assassinos. Isso só aconteceu porque eles foram para cima das famílias que estavam no setor Z, mas com a conivência da UEFA, porque foi responsável marcar um jogo naquele estádio. Por isso que eu falei uma tragédia anunciada. Todo mundo, os hooligans já tinham uma fama. Há quem diga que um ano antes teve a final Roma e Liverpool em Roma. E há quem diga que alguns torcedores da Roma deram facadas em torcedores do Liverpool. E isso espumou um ódio nos ingleses de revanche contra os torcedores italianos. Isso nunca foi comprovado de fato e eu não acredito. E se aconteceu, não justifica. Os hooligans gostam de fazer isso, sempre foram assim. O Boniek não quis a premiação daquele jogo, preferiu doar. Jogadores da Juve, após a partida, no dia seguinte, estiveram no hospital para ver os feridos, para visitar os feridos. Durante o jogo, a questão polêmica é... Primeiro, eu já falo de antemão para vocês, não foi pênalti. Foi falta 1 metro antes da área, da grande área. Não foi pênalti, né? Prefiro acreditar que o juiz errou do que o juiz querer punir a torcida do Liverpool, castigando eles, dando um pênalti a favor da Juventus naquele momento. Como disse até o Tardelli, o jogador Marco Tardelli também tem essa opinião. Prefiro acreditar que foi um erro, e foi mesmo, do que uma maneira de aliviar
ou melhor, uma maneira de castigar os torcedores do Liverpool, arrumando um pênalti para a Juventus. Não foi pênalti. Não vou entrar aqui no mérito esportivo, porque se a gente for falar disso, não compensa, não é para isso o vídeo. A Juventus foi roubada em 98 com o Real Madrid, ou seja, teria do mesmo jeito 2 Copas de Campeões. A questão é porque o Platini comemorou. Ele sai comemorando, sabendo que tinha pelo menos uma vítima. Muitos acham que ele não devia nem comemorar. Ele sai comemorando e o time vem, abraça ele. Só que tem uma coisa que me chama a atenção. Eu nunca vi o Platini fazer isso. No final, quando o pessoal abraça ele, quando termina a comemoração, ele está com uma cara de raiva. Ele está emputecido. Não era normal do Platini. Parecia que eles queriam se vingar de alguma coisa, não sei. O Cabrini disse que o time entrou em campo para jogar com coração, para jogar pela torcida. A minha opinião é, Michel Platini errou. 2 vezes ele errou. Primeiro, ao comemorar. Mesmo que ele tenha aquela expressão depois emputecida, com o perdão da palavra, não deveria ter comemorado. Mesmo porque a informação de uma morte eles tinham. E o segundo grande erro dele e do clube, a Juve errou, foi quando o time chegou no aeroporto de Casella, em Turim, no dia seguinte, ao sair do avião, levantar a Copa. Errou de novo o Platini ao levantar a Copa no avião e errou a Juve fazer isso. Mas errou feio. Como eu falo, aqui a gente não passa pano. Mas errar faz parte. Errar é humano. Hoje não aconteceria. Haja visto o que o presidente Agnelli tem feito, sempre lembrando, sempre a memória do que aconteceu com aquelas 39 pessoas. Tanto que na inauguração do Allianz tem um momento dedicado em memória aos 39 vítimas de Heysel. Eu estou vendo aqui essas anotações que esse conhecido me passou, né, que ele via ingleses quebrando a garrafa de cerveja contra o muro. Tudo começou com eles jogando pedras e objetos contra as famílias. Foram covardes. Covardes por quê? Porque há quem diga que se no setor Z tivéssemos os ultras não iam correr contra o muro. Os ultras iriam confrontá-los. Eles iam para cima. Talvez não teria morrido ninguém, por incrível que pareça. Porque o que causou a tragédia foi a queda no muro, né? Os hooligans correram, o pessoal foi para o muro caiu e matou as pessoas. E outras tentando fugir ali foram pisoteadas. Os ultras não iriam correr para o muro, eles iam para o confronto. Ia ter muito ferido, mas talvez não tivesse uma vítima fatal. Ou se tivesse, ia ter bem menos. Então, os hooligans foram covardes, porque você vê lá pessoas de idade, crianças, famílias, ir para cima. Muita covardia. Aquela Copa, dando a minha opinião como torcedor, eu não considero. Sim, são 2 títulos europeus. Não cabe a mim considerar ou não. Está na história. A gente tinha ganhado deles do mesmo jeito, porque eu costumo dizer que o Platini era muito mais fácil acertar uma falta dali, de onde foi mesmo, do que o pênalti. Mas em janeiro teve uma Supercopa, alguns meses antes, e a gente bateu no Liverpool. Então a gente ia ganhar deles do mesmo jeito. Mas eu não considero aquele título. Eu não gosto. Se você perguntar pra mim, são 2 títulos? São 2 títulos. 85 e 96. Mas eu só falo de 96. Eu não me vanglorio daquela conquista. Eu não gosto. Eu não reconheço muito. Reconheço até um certo ponto, mas não muito.
não me desce, não sei. Pra mim é como se não fosse campeão. Acho que a melhor definição é essa. Pra mim é como se não fosse campeão, né? Por isso que eu falo muito mais da liga conquistada em 96, né? Quais foram as suspensões, né? Todos os clubes ingleses ficaram 5 anos suspensos de todas as competições europeias, ou seja, os outros clubes ingleses pagaram pelo que o Liverpool fez. 5 anos sem disputar nada, né? O Liverpool ficou 6 anos, ficou um ano a mais. A Juve foi punida, essa eu não entendi o porquê, com 2 turnos na próxima Liga dos Campeões, com portões fechados. Não entendi. Claro que teve alguns torcedores desse setor Z, que tinha muito jovem lá, que pegaram um pedaço de pau e foram para cima da polícia, porque a polícia não queria deixar eles ir para o campo. Talvez por isso. A Juve pegou 2 jogos de suspensão com portões fechados na Liga dos Campeões seguidas. E a Bélgica foi punida com 10 anos, sem poder sediar nenhum jogo de competição europeia. Muito pouco. Muito pouco, né? Em 1990, os clubes ingleses voltam, exceto o Liverpool, com uma grande reestruturação. Por isso que hoje, quando vem a Premier League, você não vê... você vê a torcida muito próxima ao campo, não tem mais aquela divisão. Colocaram câmeras nos estádios, foi naquela época que colocaram, e registraram um por um, através dos clubes, a ficha completa dos sócios, torcedores. Assim é possível identificar quem entra no estádio. E a polícia ganhou o poder de retirar do estádio até quem fizesse algum tipo de coro racista. Ou seja, rigorosas as leis, que deu certo, nunca mais teve problema dentro do estádio. Porque na Euro de 2000, os hooligans aprontaram de novo, do lado de fora. Estima-se que toda a reestruturação dos estádios na Inglaterra chegou a cifras de 350 milhões de esterlinas gastas, com câmera, enfim, com toda a modernidade possível para identificar torcedores vândalos. 350 milhões de liras esterlinas, libras. Mas em 89, porque eles foram punidos das competições europeias, as competições locais continuaram acontecendo. Em 89, o próprio Liverpool, de novo os hooligans, na Copa da Inglaterra, contra o Nottingham Forest, aprontaram de novo, e lá eles perderam 96 torcedores. Morreram 96. Os próprios torcedores ingleses. Acabou que teve um rapaz jovem que acabou sendo punido. Foi isso voltando para Hazel, né? Que depois pediu desculpa. É um vídeo chato de falar. Estou aqui há 23 minutos, eu já vou encerrar. Mas eu tinha que esclarecer por que teve o jogo. Mas tem uma versão que ninguém sabe. Ali, antes de começar a partida, a UEFA propôs aos clubes, ela não tinha certeza, ela falou assim, vocês vão jogar. Só que ela tinha uma ideia que era a seguinte: vocês, eu só não sei como que vocês vão jogar, se vai ser para valer ou não. A UEFA chegou a cogitar o seguinte, chamou os capitães. Aliás, os capitães, o Chireia, por exemplo, nosso capitão, foi no microfone no intervalo antes do jogo, para avisar para a torcida, olha, fiquem tranquilos, fiquem calmos, porque o jogo vai acontecer. E o capitão inglês falou a mesma coisa, no microfone e na tribuna. Mas a UEFA tinha a ideia de fazer o seguinte, ela reuniu os clubes no vestiário e falou, vocês vão fingir que vão jogar. Vocês vão jogar, mas não vai valer nada. A Copa não vai ser assinalada a vocês. Né? Depois a gente vê se faz outro jogo, se com o portão fechado, enfim. Mas vocês vão jogar e não vai valer. Na última hora a UEFA voltou atrás. Falou, ó, quer saber, vai ter só esse jogo mesmo. O que acontecer lá dentro, quem ganhar vai ser o campeão. Vai ser assinalado sim.
Então você imagina, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, jogadores sem saber direito o tamanho, da dimensão da tragédia, joga, não joga. Por isso que eu não culpo muito o fato deles terem jogado, porque eles não sabiam, nem quem estava no estádio do outro lado sabia o que estava acontecendo exatamente. Fato é que o que eu lembro, já tinha 2 anos que eu torcia para a Juve, eu estava com 10 anos. Naquele tempo a emissora mostrava, não lembro qual emissora, se era a Record, se era a Globo, se era a Band, eu não me recordo. Mas ele já mostrava a Copa dos Campeões. Eu assisti Liverpool e Roma um ano antes, em 84. E quando a TV começou a mostrar a torcida no gramado, eu me assustei, porque não é pra torcida estar lá. Eu falei, o que está acontecendo, né? Me causou um certo trauma ver aquelas pessoas no gramado, né? Porque no gramado a gente está acostumado a ver os jogadores. Quando eu vi torcedores sangrando no gramado, não tem palavra, porque era ao vivo. E isso eu não vi pela TV, mas depois, lá no setor Z, o pessoal que caiu, que ficou por debaixo do muro depois, a polícia cobrindo os corpos, enfim. Eu sei que eu faço uma revelação para vocês aqui. Na infância, eu tinha 10 anos aí. E até depois da adolescência eu nunca fui num estádio por causa disso. Meus pais falaram, você nunca entre num estádio. Então, as crianças na escola iam, né, para os estádios aqui em São Paulo, eu não ia por causa disso. Meus pais proibiram. Mas a gente não pode generalizar. Nesse setor dos hooligans tinha alguns torcedores ingleses que eram comuns, não eram hooligans. E eu vou deixar aqui na descrição, você que ficou até o final do vídeo, muito obrigado, né? Acho que a gente esclareceu o porquê que a UEFA fez jogar, para não ser pior depois, né, na hora de evacuar o estádio. Acho que a gente explicou o porquê que o Platini comemorou e não devia comemorar, dei a minha opinião. Mas eu vou deixar aqui no link, cliquem no link, um vídeo do YouTube de 24 minutos que vale muito a pena ver, que é a história de Jeff Conrad. Quem foi Jeff Conrad? Ele era um torcedor do Liverpool que estava lá e que não era hooligan. Ele salvou a vida de um italiano que estava acompanhado do seu filho de 10 anos. O filho achou que o pai estava morto e ele socorreu o pai dele. O que acontece? Uma repórter foi ao encontro dos sobreviventes, do pai e do filho, e propôs a eles o seguinte: eu vou atrás do Jeff, porque o cara que foi socorrido sabia o nome do inglês. Foi ele que deu o nome, Jeff Conrad. Eu vou atrás do Jeff Conrad. Vocês gostariam de reencontrá-lo 30 anos depois? Isso foi em 2015, tá? Esse encontro. E ela conseguiu, essa repórter conseguiu, através de um jornalista inglês, localizou ele em Gales, depois ele voltou para a Inglaterra. E eis que acontece o encontro do Jeff Conrad com pai e filho italianos que foram salvos. Eles trocam presentes que tem a ver com aquela final. Eu não vou falar o que é. O final é emocionante. Deveria ser assim. Você dá a tua camisa, você dá teu cachecol para o torcedor rival, para lembrar de uma data, de uma decisão. Assistam esse vídeo que vou colocar aqui. É emocionante e é uma lição de vida. Porque o esporte é isso. É para agregar, não para matar. Hooligans foram assassinos, o UEFA foi conivente,
e a Juventus errou em levantar a copa ao descer do avião, mesmo que tenham visitado os feridos um dia depois daquele trágico momento. Algumas pessoas, como esse meu amigo, disse que tentaram entrar ao sair do estádio procurando as casas para tentar telefonar para as famílias, e ninguém ia abrir casa para estranho, óbvio. É isso, máximo respeito. Foi meia hora de vídeo, mas é o vídeo mais longo que eu fiz, mas tudo bem explicado, esclarecido. E tem uma frase para encerrar que diz que, a respeito desses 39 anjos, que ninguém morre enquanto estará vivo em nossos corações. Alla prossima, ragazzi!